Tem uma palavra na sua vida nesta noite. Aleluia, glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 24. Glórias a Deus, aleluia. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13 a seguir. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vamos acompanhar a palavra do Senhor que diz: os dois discípulos a caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu porventura só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela tem sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação e de morte, e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verso 22: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Amém? Até aí. Feche seus olhos, peça para que o Espírito Santo te fale. Fale ao seu coração nesta noite. Abre o seu coração. O Senhor quer falar no seu coração nesta noite. O Senhor quer falar conosco aqui ainda mais do que já falou. O Senhor, se você prestou atenção, se você desde o começo do culto procurou abrir os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais, você vai ver que o Senhor já falou com você. Você vai ver que o Senhor já te alimentou aqui de alguma forma. Mas o Senhor ainda tem mais a nos falar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Altíssimo, ó Pai, graça nós te damos, ó Deus. Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua casa para Te adorar, para Te bendizer. Pai, para receber aquilo de melhor que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Seja adorado, ó Deus, seja engrandecido, receba glória para Si, ó Deus. Pai, pela Tua graça e a Tua misericórdia, fala conosco ainda mais. Fala conosco através da Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abre nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para que tenhamos a compreensão e o discernimento da Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo, abençoa a Tua igreja. Fica conosco uma vez mais. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, se assentem glorificando a Deus. Aleluias. Meus irmãos, esse texto a qual nós lemos, ele se dá logo após
a crucificação e a ressurreição de Jesus. Esse texto, ele vem aqui ser relatado através de Lucas, quando ele vem falar sobre essas duas pessoas aqui, esses dois discípulos. Penso eu, imagino eu, que pelo andar da carruagem, que eu percebo que aqui tinha duas pessoas frustradas verdadeiramente. Duas pessoas sem direção. Duas pessoas sem rumo. Duas pessoas, penso eu, que estavam desacreditadas. Você imagina comigo Jesus ele andando, multidões de pessoas seguindo ele, multidões de pessoas aonde ele ia, ali pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram libertas ali de demônios, pessoas endemoniadas, pessoas coxas, cegos, pessoas paralíticas, pessoas ali eram libertas, ali multidões que iam até Jesus, porque o milagre acontecia. Onde Jesus passava, havia transformação. Onde Jesus chegava, havia transformação, havia mudança de vida nas pessoas que criam. Esse é o detalhe, naqueles que criam, porque nem todos creem. Nem todos também naquele tempo criam. E assim mesmo, Jesus mesmo, até mesmo não insistia com aqueles também que não criam. Jesus vem, então ele relata, ele fala, ele mostra ao povo, ele traz o evangelho, ele traz a luz da palavra, ele vem dizer ali que, ele vem mostra ao povo ali, que Jesus diz ao povo, eu sou a luz do mundo. Ele diz ao povo, eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. Jesus, ele diz que eu sou a luz do mundo, eu sou o que sou. Então, muitos ali, a Bíblia diz que muitos ali criam no que ele falava, mas nem todos criam. Jesus vem então, traz esperança ao mundo. Ele se revela como a própria esperança. Então aquelas pessoas que escutavam Jesus, eles criavam uma certa expectativa ali. Mesmo que muitos ali não seguiam Jesus, mas eles criavam uma expectativa. Muitos deles acreditavam que ele era o Mestre, que ele era o Messias, que ele era o verdadeiro Senhor, aquele que veio para trazer vida aos que crescem nele. Amém, Senhor. Mas nós entendemos, nós vimos aqui que Jesus, ele avisa, ele fala, olha, eu vim para trazer vida, eu sou o rei dos judeus, eu sou o rei, o grande, eu sou daquele que crê. Mas Jesus ele não falava isso abertamente. E esse texto vem falar de dois discípulos, que não dos 12 discípulos, mas penso eu que seja talvez um daqueles 70 ou aqueles outros 70 discípulos. Alguns pregadores dizem que é dos outros 500. Mas Jesus então coloca e traz esperança. Mas de repente nós vemos Jesus se entregando. Nós vemos Jesus ali se entregando àquela cruz para ser morto. Mesmo que Jesus já tinha avisado, olha, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus mesmo tendo avisado, eu encontro aqui duas pessoas, dois discípulos, que conheciam a palavra. Se fossem duas pessoas que não conheciam a palavra, era diferente. Mas aqui duas pessoas que andavam com Jesus, e ouviam Jesus dizer tudo isso. Convém que assim seja. Que eu seja condenado pela mão dos homens, pelas mãos de pecadores, mas que ao terceiro dia eu ressuscitaria. Assim Jesus ensinava. Pois bem, assim caminhou. E os 3 capítulos antes, se você ler, você vai ver que vem falar então de como Jesus ele foi entregue, como ele foi traído por Judas Iscariotes, como ele foi vendido ali, para que ele fosse entregado ao povo. Prenderam Jesus, levaram Jesus, humilharam, chicotearam, todo tanto de humilhação que você pode imaginar na vida, foi o que fizeram com Jesus. E tudo isso ele passou por mim e por você. E muitas vezes nós não valorizamos
valorizamos isso. Nós deixamos a nossa vida aí de vento em popa, de qualquer forma. Mas quando você para, quando você começa a pensar um pouquinho no que Jesus passou, eu creio que se você fizer isso, você vai se converter um pouquinho mais. Assista filme de crucificação de Jesus, aquilo ali não chega nem perto do que realmente Jesus passou. Mas procure assistir, procure conhecer. Eu digo até mais, procure conhecer mais quem é o Jesus que você diz servir. Ele não é qualquer Jesus. Como eu disse aqui, nós encontramos aqui nesse texto que nós lemos, 2 homens frustrados. Frustrados porque a Bíblia vai dizer que naquele mesmo dia, 2 discípulos ali, eles estavam voltando para, não sei se era a sua aldeia, mas eles estavam voltando para essa cidade, por nome de Emaús, para essa aldeia. E a Bíblia vai dizer que eles iam falando entre si tudo aquilo que tinha acontecido. Agora você imagina comigo esses 2 discípulos conversando. Frustrado, triste, talvez chorando, decepcionado, porque a única esperança de vida que eles tinham ali tinha ido embora, tinha acabado. Já estava no 3º dia. Ainda que eles pudessem falar um com o outro, não, mas ele disse que ia crer, mas ele disse que ia ressurgir, ele disse que ia ressuscitar no 3º dia. Mas hoje já é o 3º dia e ele não apareceu. Vamos embora. Então um chama o outro e vai, pega aquele caminho. E os 2 conversando entre si. Mas como assim? Ele falava que ele era o rei dos judeus. Ele falava que ele ia ressuscitar no 3º dia. Mas até agora ele não ressuscitou. Olha a hora que já é. Olha onde nós estamos, o caminho que nós estamos. Olha que decepção, olha que frustração é essa. Olha como é que ficou aquele povo lá, de onde nós saímos, daquela multidão que seguiu Jesus há 3 dias antes. Naquela sexta-feira. Olha só o dia que já é e até agora nada. Cadê aquela palavra toda? Cadê aquela palavra bonita? Cadê aquela palavra de esperança que Jesus falava para nós? Cadê aquela palavra de vida? Cadê aquela promessa que ele falou? Tanta coisa que nós deixamos. Imagina, meus irmãos, não é fácil a situação desses discípulos, não. Não só desse, mas dos outros discípulos também. Aqui os discípulos, se você for ler a Bíblia, você vai ver que muitos aqui deixou sua família, muitos aqui deixou seu trabalho, muitos aqui eram pescadores, faziam outro tipo de serviço. Então eles largaram os seus afazeres para seguir Jesus. Eles largaram tudo que eles estavam fazendo aqui para seguir Jesus. E agora eles se encontram que jeito? Frustrado, desesperançoso, porque o Jesus a qual eles professavam, o Jesus ao qual eles falavam para outras pessoas, agora estava morto. Nem ao menos, eu penso comigo, eu conjecturo comigo, um falando com o outro. Olha, mas pastor, por que ele não reagiu? Mas ele era o filho de Deus, ele tem poder para isso. Era só ele trazer ali uma legião de anjos ali, destruir todo mundo, matava todo mundo, mas ele não fez isso. Então o que havia no coração daqueles 2 discípulos era só frustração. Mas a Bíblia vai dizer algo que alegra o meu e o seu coração. Vai dizer assim: aconteceu que um deles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. Essas perguntas eles faziam um ao outro. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Começa a pensar comigo aqui, meus irmãos. Uma multidão talvez chorando, uma multidão de gente triste, angustiado, vendo tudo aquilo que Jesus passou, toda a macela que ele passou ali, vendo ele sendo praticamente triturado, passando por tudo que ele passou ali. Agora Jesus ele se revela lá no caminho desconhecido, lá no caminho onde só estavam os 2 discípulos. Mas Jesus escolhe se revelar. Jesus escolhe se revelar ali naquele deserto, digamos assim. Aprenda uma coisa aqui. É no deserto que o Senhor se revela na sua vida. É no momento mais difícil da sua vida que o Senhor se revela. Porque eu creio que é o momento mais difícil desses 2. E tantos outros discípulos também. Mas aqui o Senhor Jesus se revela no momento mais difícil da vida deles. Jesus chega e fica do lado deles.
continuam frustrados. O verso 16 vai dizer que: mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecesse. E ele lhe disse, Jesus chegou e falou para aqueles discípulos: olha, que palavra é essa que trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? Jesus, sabendo da incredulidade daqueles homens, sabendo da tristeza, da amargura que estava no coração daqueles homens, Jesus está lá e fala: não, eu vou visitar eles, eu vou me revelar a eles, eu vou levar uma saída para eles, eu vou lá levar alegria no coração deles. Eu sei que eles não estão crendo, eu sei que eles não estão crendo, mas eu falei para eles que eu sou a alegria que eles precisam. Outro dia eu falei com eles, eu já trouxe esperança ao coração dele outro dia, mas hoje eu quero lá levar de volta a esperança. Não só quero levar a esperança, mas eu quero ir lá para poder fazer com que eles abram os seus olhos e vejam o caminho que eles estão seguindo. Aleluias, glórias a Deus. Quantas vezes é assim na nossa vida? Nós nos encontramos frustrados, tristes por alguma situação que surgiu na nossa vida, um desemprego, uma decepção, uma doença, um problema no lar, problema com o marido, com o esposo, problema com filhos, problema seja ele qual seja lá que for. Mas uma coisa eu te falo: quando você dobrar seu joelho e se humilhar diante do Senhor e colocar diante dele e falar: Senhor, é assim que está a minha vida. Eu estou sem fé, eu estou sem esperança. Senhor, eu estou frustrado, eu estou sem rumo. Senhor, toma a direção da minha vida. Mas verdadeiramente você entregar a sua vida para Ele, Ele vai trazer uma mudança na sua vida que você não vai entender. Você não vai entender o que Deus vai fazer na sua vida. Você precisa crer verdadeiramente, não só de palavras, mas em espírito, em verdade. Você precisa crer mais um pouco naquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, naquilo que o Senhor de várias formas tem te instruído, tem te direcionado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eles não conhecem nem ao mesmo a voz de Jesus. São duas pessoas que caminhavam com Jesus, são duas pessoas que andavam ali com Jesus, ouviam as instruções de Jesus. Mas penso eu que eles pensavam assim: não, mas Jesus, ele é rei, ele é o Filho de Deus, né? Por que então ele teria que morrer desse jeito? Aí quando entrou a incredulidade, entrou a frustração no coração daqueles homens, e eles entrou nessa decepção. Glórias a Deus. O verso 14 vai dizer que eles iam falando entre si. Aqui no verso 18 ele vai dizer: e respondendo cujo nome era Cleopas, disse, ele faz uma pergunta a Jesus: és tu peregrino aqui? A decepção daqueles homens estava tão grande, a frustração estava tão grande deles, que ele fala: és tu, o Senhor é peregrino aqui, nessas terras, que não sabe o que está acontecendo, não? O Senhor não sabe o que aconteceu por esses dias, não? Jesus então fala para eles, pergunta: o que foi que aconteceu lá? O que foi que aconteceu? Jesus mesmo vendo a incredulidade, vendo a falta de fé daqueles homens, a falta de não colocar em prática aquilo que outrora eles tinham ouvido, Jesus mesmo assim ainda continua aquele diálogo. Jesus deixa que eles continuem a falar, e eles continuam dizendo. Quando Jesus perguntou quais, e eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra diante de Deus e todo o povo, e como os principais do sacerdote e os nossos príncipes entregaram a condenação e a morte, condenação de morte, e o crucificaram. E eles continuam dizendo, em outras palavras, estavam dizendo, né, nós esperávamos que fosse ele quem fosse ajudar de volta a Israel. Nós esperávamos que era ele que viesse salvar o mundo. Nós esperávamos que era
continuasse essa tão linda obra que ele fazia, porque aonde ele fazia isso, eles falando com Jesus. Porque ele curava. Onde ele chegava, as pessoas que não enxergavam, eles voltavam a enxergar. Onde ele chegava, ele falava da vida da pessoa, ele falava com a situação que a pessoa estava falando. Ele era poderoso. Ele era poderoso em palavras. Onde ele falava, o coração das pessoas ardia, o coração das pessoas alegrava, o coração das pessoas, a alma das pessoas encontravam paz quando ele falava. E Jesus deixa esse diálogo. Penso eu que enquanto eles estavam falando de Jesus ali, Jesus estava até, olha, que desculpa, que bom. Jesus ali, em espírito ali, abençoando a vida dele, eles reconhecendo, realmente eles conhecem a palavra. Mas no finalzinho, meus irmãos, eu marquei isso. Quando eu estudava essa palavra, eu confesso que ela ardia no meu coração. Falei em casa que estava com pressa de chegar meu momento logo para eu poder estar falando de Jesus aqui, para pregar aqui logo. Olha só como é que termina esse diálogo dos dois discípulos. Porém, não ouviram. Ele vai dizer que algumas pessoas dizem que foi lá. Outras pessoas também depois dizem que foi lá, que foi Pedro. Mas Pedro chegou lá e só viu a veste de linho que estava lá. Porque Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já não estava lá mais. Mas a incredulidade, eu creio aqui que até aqui ainda continuava. Porque eles falam tão bem de Jesus, mas no final, no versículo 24, eles vão dizer: alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Ou seja, porém, ele não estava lá. Creio eu que os discípulos talvez pensavam que Jesus fosse ressuscitar de lá mesmo. Ele estava morto lá. Então, naquele sepulcro mesmo, Jesus ele ia ressuscitar de lá. E as pessoas iam lá encontrar com ele. Olha, eu voltei, eu estou aqui. Mas não, a frustração continuou, porque eles foram lá e não viram a Jesus. O que acontece agora? No verso 25. E ele lhes diz. Jesus então, ele toma a palavra e começa a repreender aqueles dois discípulos. Ele vai dizer: ó nécios. Jesus estava dizendo assim: ó lerdos. Ele estava dizendo: ó pessoas que não dão ouvido à palavra. Ó pessoas que não dão crédito à palavra. Por que vocês são assim? Com os ouvidos tão tapados. A ponto de não crer que tudo isso teria que acontecer. Porque outro dia eu disse que isso aconteceu. Por que vocês não creram? Até quando você não vai crer? Essa é a pergunta do nosso coração. Até quando você vai ficar alimentando apenas a sua falta de fé, a sua falta de esperança? Até quando você não vai se entregar por completo na presença de Deus? Até quando você não vai falar: eu tenho comunhão com o Senhor? Até quando você vai ficar insistindo que eu não preciso ter comunhão com a igreja? E ele disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Lerdos. Jesus estava dizendo: por que vocês não creem? Se você voltar aqui um pouquinho só no versículo 7, vai passar dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Irmãos, essa aldeia, a Bíblia vai dizer que, aqui começa dizendo aqui que ele estava a cerca de 60 estádios, 60 estádios, né, de Jerusalém. 60 estádios equivale a cerca de 12 quilômetros. Ou seja, por 12 quilômetros, o Senhor Jesus encontrou ali e já começou a falar para eles. A Bíblia vai dizer assim, ó: porventura não convinha que o Cristo padecesse, isso Jesus falando com eles. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele achava em todas as escrituras. Jesus então ele vai lá, pensou
o andamento de tudo isso, porque tempo eles tiveram para conversar. Imagina você andando 12 quilômetros pelo menos, conversando ali, falando acerca do reino, falando acerca das escrituras. Então eles puderam ouvir muitas coisas ali. E a Bíblia vai continuar dizendo: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. Jesus, ele fez com que ele fosse passar direto dali. Pensou, talvez para ver a reação daqueles homens. Será que eles tinham crido naquela palavra que durante o caminho eles ouviram? Será que você tem crido em tudo que o Senhor tem falado? Será que você tem colocado em prática tudo que o Senhor tem te ensinado? Tudo que o Senhor tem te instruído? Tudo que o Senhor tem te direcionado? Será que você tem colocado em prática para que haja mudança verdadeiramente na sua vida? Creia, porque essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Aleluia. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco. Aqui começa a transformação de vida naqueles olhos. Aqui começa, digamos que, o que eles precisavam. O que é que eles precisavam? Apenas fazer um convite. Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está a sua vida? Pense por um segundo, por um momento. Pense como é que está a sua vida, como é que está a sua família. Pense como é que está seu lar. Aqui está tudo bem, aqui está tudo jóia. Graças a Deus, ninguém tem problema nenhum aqui dentro, aqui parece. Mas Deus sabe como é que está a sua vida lá fora. O Senhor sabe como é que está a sua dispensa. O Senhor sabe como é que está a sua família. O Senhor sabe como é que está o grau da sua saúde. O Senhor sabe o que está passando dentro dos seus parentescos. O Senhor sabe como está o seu pensamento neste momento. Se você está crendo ou se não está. O Senhor sabe como você tem orado. O Senhor sabe como você tem se entregado. O Senhor sabe o grau de espiritualidade que há na minha e na sua vida. O Senhor é o que te sonda. O Senhor é o que está diante de ti todos os dias, 24 horas por dia, cuidando de você, te direcionando, te guiando. Mas a questão é essa: será que você tem dado ouvido ao que Ele tem feito? Será que será que nós temos observado o que o Senhor tem feito? Quantos livramentos o Senhor tem te dado? Quantas vezes o Senhor tem estendido as mãos sobre a sua vida e muitas vezes nós fazemos é reclamar. Muitas vezes nós fazemos só pedir. E nós deixamos muitas vezes de agradecer o que o Senhor tem feito. E deixamos de falar com o Senhor: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos espirituais para que eu veja. Porque quem sabe aqui você só tem andado carnalmente. Talvez até aqui você se tenha olhado só para a carne, mas não tenha olhado pelo Espírito. Aqui esses homens, eles estavam andando, olhando apenas pela aparência, olhando apenas pelo que aconteceu naqueles dias, olhando apenas para a sua frustração própria. Certo é, meus irmãos, que o caminho muitas vezes na nossa vida ele se torna tão tenso, meu Deus, né, que nós não percebemos que Jesus está ao nosso lado. Amém. Não importa se você se sente um pecador, se sente tão pequeno, mas eu quero que você creia nessa noite, você mesmo, não é esse irmão que está do seu lado, é você. Creia que Jesus está contigo, Ele está do seu lado, Ele está cuidando de você. E todos os dias Ele tem falado com você, de muitas formas o Senhor tem falado. Se você começar, meu irmão, a partir de hoje, procurar abrir mais os seus olhos espirituais, você vai ver que o Senhor, Ele tem falado, Ele tem cuidado, Ele tem te instruído, Ele tem falado: não faz assim, isso me entristece, isso é o caminho errado, isso que você está pensando em fazer não é o certo, não é esse o caminho que eu tenho para você. Eu não tenho um caminho de frustração para você. Meus irmãos, não tome caminho de frustração, como esses homens tomaram. A Bíblia diz: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Creia que você é bem-aventurado, porque você não viu Jesus pessoalmente, como esses homens, como os discípulos, como aqueles do passado viram, mas você crê. Se você crê hoje, crê, você é bem-aventurado. Aleluia! Você é bem-aventurado, você é escolhido.
transforme de dia em dia cada vez mais. O Senhor está cuidando, o Senhor está consolando, o Senhor está direcionando. Creio que o Senhor está te livrando todos os dias. Todos os dias o Senhor tem te dado escape, aleluias. O Senhor sempre está falando, o problema é que nós não queremos escutar. O Senhor sempre está nos instruindo, mas o problema é que a gente tem fechado, nós temos fechado nossos olhos espirituais muitas vezes. Não tem dado ouvido àquilo que o Senhor tem nos direcionado. Se nós olharmos, meus irmãos, nos olhos espirituais, como eu disse aqui no começo, você vai ver que sempre no momento difícil da sua vida, o Senhor se revelou a você. Os momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor, Ele sempre se revelou e Ele vai se revelar na sua vida. O dia que isso acontecer com você, você vai lembrar dessa palavra, você vai crer, você vai ver realmente. O Senhor está com as mãos estendidas sobre a minha vida. O Senhor tem um zelo por mim, o Senhor me ama. Aleluia. Vamos acelerar um pouco aqui. No verso 17, o que eu entendo aqui? O Senhor, Ele queria escutar deles. O Senhor, eles queriam escutar da boca dele o que eles tinham para dizer. Por isso que eles continuam dizendo. Quando Jesus pergunta que palavras são essas que vocês estão trocando aí no caminho aí, por que vocês estão tristes? Eles continuam dizendo, não. Cleopas continua dizendo para Jesus, quando faz a pergunta para ele se ele era um peregrino, né? Ele vai dizer o verso 19, ele lhes perguntou, eles dizem, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso na terra, em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus deixou que eles falassem, porque Jesus queria escutar eles. Escute isso, o Senhor quer escutar a sua voz. Lembre que o Senhor quer escutar a sua voz. Você não pode ficar só dependendo do pastor, de um irmão, de outro, da oração de um e de outro, não. Lembre-se que o véu do templo se rasgou. Antes você ia até o profeta para falar com o Senhor. Hoje você tem livre acesso, você pode falar com o Senhor. Você pode falar com Deus que te escuta. Você pode falar com Deus que te socorre, que te traz vida. Já caminhando para terminar, meus irmãos. Medita aqui no que eles fizeram. Verso 29, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco. E Jesus, ele entrou para ficar com eles. E o verso 30 vai dizer, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhes deu. A grande diferença na sua vida, a sua vida só vai ter transformação. Você só vai voltar a sorrir verdadeiramente. Você só vai ter essa paz, essa verdadeira paz de Jesus na sua vida. Essa paz, não a que o mundo dá, mas que o Espírito Santo dá. Você só vai ter essa paz quando você de verdade, meu irmão, convidar o Senhor Jesus para entrar na sua casa. Você só vai ter essa verdadeira paz quando você realmente convidar Ele para entrar na sua casa e falar, Jesus, transforma a minha vida, muda a minha vida. Eu não quero estar lá na igreja apenas para ficar vendo aquele irmão cheio do Espírito Santo. Eu não quero estar lá na igreja apenas para ficar vendo aquele irmão se transbordando alegre, pulando, não. Mas eu quero também ter essa alegria na minha vida. Só quando você convidar Jesus para dentro do seu lar. Quando você convidar Jesus para tomar o seu coração, para fazer morada verdadeiramente, você vai ter essa paz, você vai ter essa alegria que talvez você vê na outra pessoa, mas você não vê em você. Glórias a Deus. Verso 31 vai dizer, e abriram-se-lhe os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Talvez você pense, mas Jesus desapareceu. Mas se você for meditar, você vai ver que a importância dessa visita, a importância de Jesus na vida deles ali. Porque aonde Jesus chega, como eu disse, ele traz a cura, ele traz transformação de vida, ele traz alegria, ele traz gozo, ele traz paz. O fruto do Espírito Santo fica ali. Quando Jesus ele faz
Ele habita no lar. Quando Ele faz essa visita, quando Ele faz morada na sua vida, Ele derrama da presença dEle, Ele traz da glória dEle na vida, e traz transformação. Ele abre os olhos espirituais. Olha o que aconteceu. Ele vai dizer, verso 31, abriram-se então os olhos e o conheceram. Verso 32, e disseram um para o outro. Olha só, meus irmãos, que há muito tempo atrás, eu sempre falava, eu tenho vontade de pregar nessa passagem, mas eu nunca vi ninguém pregando nessa passagem. Eu não sei como é que eu pregaria nessa passagem. Eu acho bonito demais essa passagem, mas que eu poderia falar dessa passagem, mas tudo tem um tempo de Deus. Meu Deus. E creio que o Senhor preparou essa noite para que você escutasse isso aqui. O Senhor preparou este momento para que você pudesse crer um pouco mais. O Senhor preparou este momento para que você pudesse alegrar o seu coração. Aleluia. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele falava. Aleluia. E quando nos abria as Escrituras. Sabe por que muitas vezes você ouve a palavra de Deus e o seu coração arde, o seu coração parece que está querendo mais, parece que você quer vir aqui também falar um pouco, porque muitas vezes você quer, nossa, ele podia falar esses dias, nós estávamos conversando ali fora, mas se você vê a pessoa pregando, para nossa, ele podia falar essa palavra, podia falar isso. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Aleluia. Quando o seu coração arde, quando o seu coração se alegra, é o Espírito Santo falando, eu quero fazer morada. É o Espírito Santo falando, eu quero mais. Eu quero mais espaço no seu coração. É o Espírito Santo falando, eu quero mais de ti. Aleluia. Eu quero mais, eu quero que você se encha mais da minha presença. Aleluia. Glórias a Deus. E na mesma hora, levantaram. Vai dizer no verso 33. E na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou. Os pais diziam a eles, ele ressuscitou. E não imagina só, uma coisa é o que eu leio, uma coisa é eu leio aqui e digamos assim que passa batido, parece algo simples. Meu irmão, mas pensa comigo. A alegria daqueles noites de si. Aleluia. Eu alegrei tanto o meu coração quando eu falava sobre isso aqui lá com a minha esposa lá em casa. Eu trouxe uma alegria tão grande no meu coração de ver a alegria daqueles homens ali. Imagina ele chegando lá nos discípulos e falando assim, ó, ele verdadeiramente ele ressuscitou. Ele colocou nós lá no caminho. Ele topou nós lá no caminho, meus irmãos. Nós estávamos tristes, chorando, decepcionados. Nós estávamos ali incrédulos já. Nós estávamos frustrados. Mas Jesus chegou. Ele chegou, irmãos, ou discípulos, e ele começou a caminhar com nós. E perguntou por que nós estávamos tristes. E nós pegamos e falamos que tudo que tinha acontecido. Mas quando chegou lá em casa, lá na casa que nós paramos lá, aí ele falou que ia passar direto. Mas nós convidamos ele para entrar. Aleluia! Nós convidamos ele para entrar na nossa casa. Oh, irmãos! E quando ele partiu o pão, o nosso coração se alegrou tanto. Nós estávamos como cegos. Nós não tínhamos percebido que era Jesus. Aleluia! Não deixe que os problemas da sua vida te ceguem os olhos a ponto de não enxergar que Jesus está cuidando da sua vida. Aleluia! E eles se alegraram ali, oh, ele vive, a palavra que ele pregou, ela é viva, aleluia, ela é viva a palavra que ele pregou. Agora vocês podem crer, aleluia, vocês também podem crer agora. Ele ressuscitou e nós tivemos com ele, aleluia. Oh, meus queridos irmãos, hoje ele está por aí procurando uma casa. Aleluia! Pode ser tua essa casa se você crê. Pode ser tua essa casa se a sua porta abrir. Aleluia! Ele quer entrar na sua vida. Ele quer fazer morada na sua vida. Apocalipse 3, versículo 20.
porta e bato. Se alguém abrir a porta, aleluia, entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus quer ceiar na sua casa, aleluia. Ele quer levar alegria na sua casa, ele quer levar de volta a esperança na sua casa. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo em portas aqui nesta noite. O Senhor está fazendo convites aqui nesta noite, para que verdadeiramente você possa abrir a porta do seu coração. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido ao partir do pão. Ninguém dá o que não tem, irmãos. E eles se encheram. Eles ganharam muita coisa aqui, porque imagina essas palavras que Jesus pregou. Por isso eles alegraram o coração deles e falou: nós vamos lá levar essas boas novas também. Nós vamos levar essa palavra àquele que está caído, aquele que está precisando também de uma palavra. Eu te faço um convite, meu irmão. Peça para que o Senhor te envie pessoas que precisam ouvir a palavra. Oh, meu irmão, eu reconheço que muitas vezes nós falamos do ID, mas muitas vezes eu estava falando para minha esposa, nós falamos tanto no tal ID, mas nós nunca vamos. Eu tenho orado porque o Senhor me envie pessoas que precisam. Por esses dias o Senhor me deu a graça de estar com pessoas, e as duas pessoas pudemos visitar, e o Senhor nos usou ali para poder levar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Ore para que o Senhor Deus ele venha usar na sua vida também. Ore para que o Senhor venha fazer com que você já seja um vaso de honra, um vaso de valor na presença do Senhor. Fique de pé comigo, o tempo já passou. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Convide o Senhor Jesus, meu irmão, para poder entrar na sua casa. Convide o Senhor Jesus para entrar na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Convide o Senhor para que venha abrir os seus olhos espirituais. Convide o Senhor para ficar na sua casa. Chega no seu quarto, ajoelhe, fale com o Senhor: Pai, visita o meu lar, visita a minha casa, visita a minha vida, fica comigo, Senhor, faz morada ao meu coração. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Convide o Senhor para partir o pão na sua casa, assim como ele entrou na casa desses discípulos, partiu o pão e abriu os olhos dos discípulos. Convide para que o Senhor entre na sua casa e parta o pão com você, para que ele venha abrir os seus olhos espirituais. Oh Deus, oh glória a Deus. Hoje ele está por aí procurando uma casa, tá? Hoje ele está por aí procurando uma casa. Leva essa palavra para a sua vida. Soberano Deus e eterno Pai dos Altíssimos,